Um aluno de 13 anos da Escola Estadual Olímpio João Piscinati Guerra, em Sinop, foi agredido com um soco no rosto por um professor quando passava por uma crise de ansiedade na sala de aula nesta quinta-feira, de acordo com a Polícia Militar. O estudante, diagnosticado com transtorno opositor desafiador, o TOD, e transtorno do espectro autista, havia sido afastado da escola no dia 3 de maio e retornou às aulas na segunda-feira por indicação médica. Segundo a PM, durante uma crise nesta quinta-feira, o estudante teria batido na mesa em que estuda com força. Além disso, ele jogou mesas e cadeiras contra as professoras na sala, que teriam pedido a ajuda de um professor de outra turma para conter o adolescente. Ao chegar ao local, o professor teria segurado o aluno pelos braços, mas o estudante conseguiu se soltar e teria pego mais uma mesa para arremessar quando foi atingido por um soco no rosto desferido pelo professor. O Corpo de Bombeiros e o Conselho Tutelar foram acionados e o estudante foi encaminhado para uma unidade de saúde com ferimentos no rosto. A Polícia Civil investiga o caso. Um homem foi preso pela Polícia Civil de Paranaíta por abandonar a sua própria mãe idosa. As investigações começaram após denúncias de que a idosa era deixada sozinha sem cuidados básicos. A polícia constatou as acusações após encontrar a idosa sem higiene adequada, com odor forte de fezes e urina. O filho foi detido em flagrante. A polícia suspeita que ele dopava a mãe para poder sair de casa sem ser questionado. A Polícia Civil deflagrou nesta quinta-feira a Operação APAT contra suspeitos de fraude em compras de pelo menos 35 cargos públicos na Prefeitura de Mirassol do Oeste. Na ação, o vice-prefeito de Porto Esperidião e a chefe de gabinete da Prefeitura foram presos preventivamente. 2 alvos da operação continuam foragidos: o dono da empresa de concursos e o operador do esquema de fraude. Ao todo, foram cumpridos 82 mandados entre prisões, buscas, bloqueio de bens e suspensões de atividades econômicas e de cargo. Conforme as investigações, antes mesmo da aplicação das provas do concurso da Prefeitura de Mirassol do Oeste, em 2022, o operador do esquema já tinha relação com os nomes de 35 aprovados. Um dos suspeitos operava o esquema e era responsável por intermediar a compra do gabarito entre candidatos e o dono da empresa responsável pela realização do concurso. A investigação apontou que a chefe do gabinete da Prefeitura de Porto Esperidião usou recurso público para pagar pela vaga no concurso para um familiar. Já o vice-prefeito auxiliou o operador da fraude a fazer a troca dos gabaritos das provas do concurso. A Polícia Civil prendeu nesta sexta-feira 15 investigados durante a Operação Salmonidai contra um grupo envolvido em sonegação fiscal no comércio de pescado em Cuiabá e Várzea Grande. Segundo as investigações, a organização usava empresas de fachada para comercializar e distribuir salmão, frutos do mar e peixes, além de falsificar documentos. Foram expedidos também 24 mandados de busca e apreensão, bloqueio de contas bancárias, sequestro de bens, além de 17 medidas cautelares diversas cumpridas nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Poconé, Nova Mutum, Cuverlândia e Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Conforme dados da Secretaria de Fazenda de Mato Grosso, o grupo investigado movimentou 120 milhões de reais em mercadorias, deixando de recolher aos cofres públicos 20 milhões de reais em impostos. O órgão fazendário apontou que há contra as empresas de fachada um crédito inscrito em dívida ativa superior a 15 milhões de reais, fato que motivou o bloqueio de contas
e sequestro de bens. Um idoso de 75 anos morreu nesta quinta-feira após um acidente com um caminhão na estrada Jussara, zona rural do município de Nova Bandeirantes. A PM foi acionada e no local encontrou a motocicleta conduzida pelo idoso, o caminhão e o motorista. A vítima já havia sido encaminhada ao hospital municipal pela ambulância. O motorista do caminhão disse que seguia na estrada Jussara em direção à Procomp e que a motocicleta se aproximou rapidamente e não deu tempo de frear, resultando na colisão. O idoso teve diversas fraturas pelo corpo e morreu cerca de 2 horas após o acidente. O caso foi registrado e o motorista do caminhão encaminhado à Polícia Civil. Desde essa sexta-feira, apenas meia pista nos 2 sentidos da Avenida FEB está liberada. A interdição faz parte das obras de implantação do BRT entre o viaduto Isabel Campos, que dá acesso à Ponte Nova na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá, até a trincheira do 0 km. No sentido de Várzea Grande para Cuiabá, as rotas alternativas indicadas são a Avenida 31 de Março e a Rua Irmã Elvira. De Cuiabá para Várzea Grande, deve-se usar a Rua Benedita Bernardino Curvo ou a Avenida Dom Orlando Chaves. Como parte das obras, estão sendo construídas baias para a parada de ônibus abaixo do viaduto Isabel Campos, o que contribui para garantir a direita livre nos 2 sentidos da pista e proporcionar maior fluidez no trânsito. Após a implantação do Cisflora 2.0 em maio deste ano, empreendedores já emitiram 8.542 guias florestais. A guia florestal é utilizada para transporte, estocagem ou armazenamento de produtos e subprodutos florestais, como toras, carvão e entre outros. O sistema já está funcionando com a rastreabilidade integral do estoque de madeira para 1.707 empreendimentos migrados e validados, e 162 novas empresas começaram a utilizar o sistema estadual. Para utilizar o sistema, é necessário que o empreendimento tenha feito recadastramento e tenha sido analisado pela equipe da SEMA. O Cisflora 2.0 é um sistema estadual que controla a comercialização e transporte de produtos florestais. Ele permite rastrear a madeira desde a extração até a destinação final, oferecendo auditoria interna e acesso fácil aos órgãos de controle. O sistema está em operação desde maio deste ano. Depois de aprenderem sobre os poderes municipais na sala de aula, os alunos do 5º ano da Escola Municipal de Ensino Básico Juscelino José Reiners visitaram a Câmara para conhecer o Parlamento Municipal. Eles participaram do projeto Cuiabaninhos na Câmara, conheceram o obelisco na Praça Pascoal Moreira Cabral e depois foram para o plenarinho, onde assistiram a uma palestra. Eu quis trazer a minha turma para conhecer a Casa do Povo. E aí, por coincidência, no dia estava chovendo bastante e eles ficaram curiosos, né? Quando eu falei a Casa do Povo, apesar que eu já havia trabalhado sobre esse conteúdo com eles em sala. E aí paramos e fomos super bem recepcionados pela Amanda, que eu cheguei e falei para ela o porquê que nós estávamos aqui. E agora, minha grata surpresa, minha diretora Osvanira chegou e falou assim, vocês foram convidados para retornarem à casa, né, à Câmara Municipal, e ter uma manhã, né, com palestra, conversar com os vereadores que estejam presentes. Então, as crianças adoraram o convite e eu muito mais. Os vereadores receberam os cuiabaninhos no plenário das deliberações da Câmara Municipal. A aluna Maria Fernanda Pontes, de 10 anos,
afirmou ter sido muito legal. Foi muito legal, a gente conheceu o plenarinho, agora a gente vai conhecer o outro plenário, a gente conheceu lá perto do gabinete do Chico 2000, foi muito legal. Para Amanda Fares, chefe do núcleo da Escola do Legislativo, o projeto é muito importante para despertar nas crianças o interesse por política e cidadania. O projeto Cuiabaninhas na Câmara ele é muito importante para despertar nas nossas crianças o interesse por política e por cidadania. Então, a nossa intenção é sempre trazer o maior número possível de crianças para que eles conheçam a Casa de Leis, o papel do vereador, o que a Câmara faz e quem sabe no futuro a gente tenha um vereador ou uma vereadora que saiu dessas visitas.